SAP Fiori, SAP Wi-Fi, SAP HANA. E aí, você sabe qual é a diferença? Qual a interligação entre eles? Como eles se comunicam? Nesse vídeo eu vou te mostrar mais um pouco sobre o desenvolvimento dentro da SAP, falando especificamente sobre SAP Fiori, SAP Wi-Fi e SAP HANA e como essas tecnologias se conectam, como elas se conversam. Se você não conhece SAP, está querendo saber mais sobre desenvolvimento, esse é um vídeo inicial explicativo para você entender um pouquinho mais. Se você já desenvolve dentro de SAP, isso também é para tirar um pouco de dúvida, para você entender um pouquinho melhor sobre o processo. É um vídeo bem explicativo, macro aí para você entender um pouco mais. E para não ficar só no campo da teoria, no fim desse vídeo eu vou trazer para vocês alguns cursos gratuitos para você entender mais sobre essas tecnologias e até mesmo colocar em prática cada uma delas, beleza? Então bora comigo aí depois da vinheta. Fala pessoal, Pena na área novamente, espero que vocês estejam bem. Hoje aqui novamente para trazer mais um conteúdo para vocês de desenvolvimento e desenvolvimento dentro de SAP. Vou te falar aí mais sobre SAP Wi-Fi, SAP Fiori, SAP HANA, mas antes disso, claro, eu quero te pedir, se você me acompanha, se você acompanha esse canal e ainda não se inscreveu nesse canal, eu peço para você me ajudar se inscrevendo aí nesse canal nesse momento, taca o dedo no botão aí de inscrever-se para você me ajudar e acompanhar sempre que eu estiver postando conteúdo e acompanhar tudo que eu tenho colocado aqui no canal, combinado? Além disso, deixa o seu like nesse vídeo também, isso vai ajudar esse vídeo a se tornar mais relevante para as outras pessoas, para esse vídeo alcançar um número maior de pessoas e mais pessoas terem esse conhecimento que vocês estão tendo acesso nesse vídeo. E não esquece de ativar as notificações para saber assim que eu postar um novo vídeo. Combinado? Então bora pro conteúdo. Eu vou começar falando para vocês sobre o SAP Fiori, ou SAP Fiori, tá? Como a SAP gosta de falar. Muito bem. O SAP Fiori, ele é, para quem já estava acostumado, tá, com desenvolvimento no SAP, ou até mesmo usuários do SAP, lembra que as telas do SAP, durante muitos anos no ECC ou nas versões anteriores do SAP, não tinham um visual muito agradável, não é? A experiência de usuário ela não era legal, ela não era uma experiência rica, né? Os usuários não eram tão confortáveis. Claro que ao longo dos tempos os usuários foram se acostumando com essas telas, foram se acostumando com essa interface gráfica que a SAP trazia para esses usuários. Eu vou até colocar aqui na tela algumas telinhas que a gente estava acostumado a ver nas versões mais antigas do SAP no ECC e que tem muita gente que ainda está trabalhando com essas versões, ainda está trabalhando com essas telas, tá? O Fiori veio justamente para poder mudar o layout, mudar o design, mudar o UX dessas aplicações. Tá? Então a SAP se reinventou, ela começou a trazer o Fiori aí como uma ferramenta de design, um sistema de design de padronização das suas aplicações, tá? Então o Fiori hoje ele é relacionado a todas as aplicações web da SAP, mobile. Com isso trouxe a oportunidade também dos usuários, né, utilizarem mais dispositivos, né? Antigamente também tinha aí alguns desenvolvimentos que nós fazíamos dentro do SAP. Quem é da área lembra que a gente fazia o desenvolvimento aí de WebDimpro, né? Tanto Java quanto ABAP. Era bem difícil, né? Não era tão evoluído. Hoje a gente tem um desenvolvimento no Fiori muito melhor, muito mais agradável, uma interface mais agradável para o usuário, o que torna a experiência muito melhor na hora de utilizar o sistema. Então o Fiori ele é justamente essa padronização, ele é esse sistema de design de UX para que o sistema da SAP, claro, possa ficar primeiro padronizado, né? Tenham sempre as mesmas telas, tem o mesmo padrão de tela entre as aplicações. Isso facilita ao longo do tempo o treinamento com os usuários já estão acostumados onde eles vão clicar, por onde navegar, fica mais intuitivo e a necessidade de treinamento extensivo em cima dessas aplicações tornam-se menores, né? Só um ponto aí também, antes era muito comum as transações, né, serem chamadas através de códigos que não eram nada intuitivos, como MM02, MM03, enfim, VA01. Tinham várias transações que ao longo dos anos os usuários iam aprendendo e tinham que decorar, entender e depois de um tempo ficava confortável. Mas a ideia do Fiori é ele ser intuitivo, você ter os tiles, você conseguir acessar as aplicações de maneira intuitiva. Você acessa porque você sabe que a parte de gerenciamento de materiais está ali dentro, de ordens de venda está ali dentro. Você vai através de menus de navegação, como a gente faz com outras aplicações
que funcionam, né, em desenvolvimento web ou mobile. Então ele padroniza, né, as características de botão, de navegação de tela, os tiles, como que funcionam os relatórios, as aplicações, os gráficos, fica tudo de maneira padronizada. Então esse é o Fiori, e o Fiori foi criado justamente para poder trazer essa nova experiência de usuário para as aplicações da SAP rodando na web e nos dispositivos móveis, beleza? E aí eu já estou colocando para vocês aí na tela alguns exemplos de tela do Fiori. O Fiori também veio evoluindo de acordo com as suas versões, e hoje o Fiori já está aí na versão 3, tá? Então, assim, cada vez mais a SAP vem melhorando a ferramenta, né? Ela vem melhorando não só o aspecto visual, mas ela vem se conectando cada vez mais, de maneira mais fácil com as outras ferramentas. Então a ferramenta está evoluindo. Nós estamos atualmente na gravação desse vídeo falando da versão 3 do Fiori, então eu vou colocar algumas telinhas de exemplo para vocês, que vocês também conseguem depois achar facilmente aí na internet, beleza? E aí nós podemos falar de SAP Wi-Fi. O que é o SAP Wi-Fi? Para quem está acostumado com desenvolvimento web, vai entender mais fácil quando a gente utiliza a palavra framework de desenvolvimento em JavaScript, por exemplo. Então o SAP Wi-Fi ele é um framework de desenvolvimento. Ele é onde traz justamente o desenvolvimento para as aplicações, para o UX do Fiori. Então ele é um framework que é composto de HTML, que cuida basicamente da estruturação, né, a linguagem de estruturação da aplicação. Para quem não conhece HTML, né, desculpa se eu estou sendo muito básico aqui, mas eu estou só pontuando isso. Então ele utiliza HTML, CSS para a parte de estilo da página e JavaScript para fazer toda a parte de programação ali do front. E nesse caso, nesse cenário, utilizando o SAP Wi-Fi, a gente separa o desenvolvimento do front-end com o desenvolvimento do back-end, tá? Antigamente, para quem estava acostumado a desenvolver em ABAP, não tinha esse conceito. Por quê? Nós fazíamos desenvolvimento já na camada de aplicação. O que isso significa? Quando nós fizemos desenvolvimento em ABAP, nós não tínhamos muito controle sobre a interface do usuário. É claro, a gente escolhia o quanto colocava de campo, que campo ia para a tela, que não ia, posição, algumas coisas a gente mexia, mas não exatamente como é um desenvolvimento web, né? Então a gente não cuida tanto só do front-end. E a gente fazia isso já selecionando os dados do banco de dados. Daqui a pouquinho eu vou falar no HANA o que mudou, como isso funciona atualmente, né? Então o SAP Fiori separa, né, o desenvolvimento do front com o desenvolvimento do back. Então você não precisa nem se preocupar, talvez, com o desenvolvimento, né, de execução de tabelas, acesso a tabelas, acesso a banco de dados, porque isso pode estar, por exemplo, em um OData disponível, né, ou um JSON, que seja qualquer arquivo disponível para você consumir esses dados e mostrar na tela para o usuário, beleza? Então, o SAP Wi-Fi, ele trabalha com uma arquitetura que a gente conhece como MVC, Model View Controller. Então, você, na camada de model, desenvolve toda a parte de modelagem de dados, de acesso. Na parte de controller, onde você vai aplicar várias regras de negócio, e na camada de visualização, como o próprio nome diz, onde você tem a interface do usuário ali, a interface de visualização. E aí um detalhe importante, curiosidade na verdade, SAP Wi-Fi vem de SAP User Interface, tá? Basicamente isso daí, desvendando um pouquinho aí sobre o porquê da nomenclatura. Então é basicamente isso. Recapitulando, o Fiori é o Design System, vamos colocar assim, tá? É o sistema de design para UX que a SAP colocou. O SAP Wi-Fi é o framework de desenvolvimento que vai atender o SAP Fiori, que é onde vai ser feito o desenvolvimento, e que utiliza a arquitetura MVC, Model View Controller. Se eu falei aqui alguma bobeira sobre a arquitetura, me perdoe, depois eu trago mais detalhes, mas o foco aqui não é esse, a gente não vai falar específico de arquitetura agora. Tem outras arquiteturas aí, tem Clean Architecture, DDD, mas o SAP Wi-Fi utiliza, ou a gente está acostumado pelo menos a ver, utilizando a arquitetura de MVC, Model View Controller, beleza? Ok, e onde entra o HANA nisso tudo? O SAP HANA. E aí, um detalhe importante, quando eu falo SAP HANA, não é o S4HANA, tá? Então tem muita gente também que confunde o S4HANA. O S4HANA, ele é o ERP da SAP, que evoluiu do ECC para o S4HANA, tem uma série de versões aí, é uma outra explicação extensa, quem sabe um dia eu trago aqui no canal também, mas não é o foco, então o foco aqui é desenvolvimento. O HANA, ele antes, né, vamos voltar também de novo aí no ECC. O ECC, ele por muito tempo utilizou a conexão com outros bancos de dados, com bancos de dados Oracle, por exemplo. E aí, conforme a tecnologia foi evoluindo, a SAP criou o banco de dados dela em memória, que é o HANA. Então o HANA, ele é um banco de dados em memória, é um banco de dados colunar,
Então mudam alguns conceitos, principalmente na hora do desenvolvimento e na hora de desenvolvimento de acesso a tabelas, de acesso à base, de back-end e etc. Tá? Porque antigamente a gente estava acostumado com um banco de dados linear, onde a gente fazia a consulta ao banco de dados, tinha um adaptador dentro do ABAP lá que fazia essa consulta para a gente e trazia os dados. Então, como funcionava? Você desenvolvia um programa, você pegava, fazia um acesso ou diversos acessos à base de dados. Sempre tivemos muito problema de performance em ABAP. Então, assim, esse conceito que a gente estava acostumado com a ABAP nunca foi um conceito tão normal de mercado. Não é isso que o pessoal estava acostumado em relação ao banco de dados, mas no ABAP a gente fazia esse acesso à base de dados, pegava todos os dados, trazia para a camada de aplicação e ali a gente ficava tratando aqueles dados até deixar ele da maneira que a gente queria, aplicava regra de negócios, filtrava, etc. Fazia muito, juntava outras tabelas ali e fazia muito tratamento naquela camada. Isso prejudicava muito a performance dependendo do tamanho da aplicação, né? Então essa era a maneira que a gente estava acostumado. A gente realmente usava só o repositório de dados ali, puxava esses dados e aí a gente rodava ele dentro da aplicação. Com o HANA, por ser um banco de dados em memory, o que isso significa? Que a maioria dos dados são que a gente chama de dados quentes, eles rodam na memória RAM da máquina, né? Ele está rodando na memória RAM do servidor. Isso já torna mais rápido porque ele não está no disco, não é feito um acesso no disco, ele já está rodando na memória. E ele é colunar, ele tem uma outra disposição de dados diferente da linear que a gente estava acostumado. Então, tem até uma maneira diferente de você construir, né, os acessos a essa tabela. E na maioria das vezes, o que é correto fazer, principalmente para ganhos de performance, é que você precisa fazer o desenvolvimento dentro da base de dados, dentro do HANA, que é o que nós chamamos de Code Pushdown. A SAP chamou esse processo de Code Pushdown, porque você tira o código que você tinha na camada de aplicação e joga ele para baixo, para a camada do banco. E lá dentro do banco, o banco faz essas conexões, faz o join entre as tabelas, junta os dados e faz o que você precisa fazer. Então esse é o papel do HANA nesse sentido, nisso que a gente está falando. É claro que é muito mais complexo que isso, né? Tem CDS, tem OData, lá dentro do HANA você já pode desenvolver os ODatas, você consegue acessar eles através de uma aplicação Fiori, você consegue fazer lá dentro desenvolvimentos em Access.js, utilizando JavaScript lá dentro, você consegue fazer desenvolvimento em Node. Então, assim, tem muita coisa, tem muito detalhe sobre HANA também, tá? Então, por isso que essa aqui é uma explicação simples sobre essas três. Então, recapitulando como funciona, SAP Fiori, ele é a camada, ele é o sistema de design de UX da SAP, onde ele padroniza tudo, traz todo esse UX da SAP, tudo padronizado, para melhorar a experiência, né, a usabilidade das aplicações. O SAP Wi-Fi, ele é o framework que atende o SAP Fiori, onde os desenvolvedores fazem esse desenvolvimento web utilizando HTML, CSS e JavaScript dentro do SAP Wi-Fi, então tem que conhecer um pouquinho da biblioteca ali, do framework. E o SAP HANA, ele é utilizado como base de dados, é um banco de dados em memory, você pode utilizar ele ou não. Ele não é só para o S4HANA. O HANA, ele pode ser conectado no ECC, tá? O ECC pode estar conectado, espetado direto em uma base HANA. Melhora a performance? Depende. Se for desenvolvido da maneira correta, melhora. Se continuar utilizando da maneira antiga, pode ser que até piore a performance. Então tem que realmente estudar, tem que montar a arquitetura correta e tem que acessar da maneira correta essa base, beleza? Além disso, você pode utilizar o HANA apartado como um sidecar, que a SAP chama. Você tem o seu ECC rodando em uma base Oracle, por exemplo, e você tem ele separado, de repente, para processar dados de grandes volumes, por exemplo, né? Então você vai lá para poder gerar relatórios de BI, de Analytics. O HANA facilita muito isso. E tem outras maneiras de se utilizar o HANA também. Como eu falei, não é aqui um curso sobre HANA, né? Então não vou entrar tanto em detalhes aqui. Esse foi aí um vídeo rápido, um vídeo mais simples para explicar para vocês a diferença entre essas nomenclaturas. Às vezes o pessoal se confunde um pouquinho nelas. Então espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido um pouco mais. E como eu prometi para vocês, eu vou deixar aqui agora alguns cursos que vale a pena você utilizar, dar uma olhada aí para aprender um pouco mais, que fica lá na OpenSAP. Além disso, eu vou deixar aqui nos cards do vídeo, depois na descrição desse vídeo, eu já fiz um vídeo nesse canal explicando um pouco mais sobre como você faz para aprender mais sobre SAP de maneira gratuita, onde eu falo justamente do OpenSAP, do developers.com, que você tem vários tutoriais e você consegue acessar lá. Então confere esse vídeo que eu deixei aqui no canal também para você aprender um pouco mais sobre SAP, saber como você aprende lá de maneira gratuita, como você utiliza os tutoriais,
tem tudo explicado lá nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Para a parte de Fiori, eu recomendo que você entre no OpenSAP e tem alguns cursos bem interessantes para você aprender mais sobre o Fiori, tá? Eu vou colocar esses cursos aqui na tela para vocês, conforme eu for passando, tá? Mas, assim, um detalhe, alguns cursos são mais antigos, tá? Não, tem informações que já estão mais atualizadas, eles já estão diferentes, mas vale a pena você abrir, dar uma olhada, entender como funciona. Para o Fiori, eu recomendo que, se você está começando agora, esse é o SAP Fiori Overview, Design, Develop and Deploy, tá? Então ele já dá uma boa noção, é um curso aí de 4 semanas, que você consegue fazer de maneira tranquila e vai te dar uma boa noção sobre o que é o Fiori, né? De uma maneira geral aí, beleza? Sobre SAP Wi-Fi, eu recomendo esse outro curso que está na tela, que é um curso um pouco mais antigo também, que é o Developing Web Apps with SAP Wi-Fi. Depois você consegue ver outras atualizações aí, tem mais coisa interessante. Tem um outro curso também chamado Evolved Web Apps with SAP, with SAP Wi-Fi, desculpa. E depois, tanto para ele quanto para o Fiori, você vai encontrar outros cursos mais interessantes lá que você consegue ir fazendo e aprendendo um pouco mais sobre essas tecnologias, tá? De novo, de maneira gratuita, para você aprender mais sobre essas tecnologias aí, tá? Da mesma maneira, eu vou colocar para vocês aí um dos últimos cursos que saiu sobre HANA, tá? Sobre a base de desenvolvimento. Porém, tem outros que vale a pena vocês olharem além deles, assim, a introdução ao ABAP na Cloud, BTP, tem também na plataforma lá, que tem o SAP Business Technology Platform na Nutshell, para você entender um pouco mais. Do BTP eu já falei em um outro vídeo também, vou deixar esse vídeo aqui também no card e nas descrições para você conferir lá mais sobre o BTP, e depois você acessa esse também do OpenSAP, que vale a pena, tá? Então, de HANA, eu vou deixar recomendado aqui, um dos últimos que eu vi, por exemplo, já tem um bom tempo já, que é o Software Development on SAP HANA, que é do primeiro quarto de 2019, então já tem um tempo, saiu muita coisa depois disso, o HANA já tem outras versões, mas vocês, para começar, eu recomendo esses cursos para vocês darem uma olhada, de novo, de maneira gratuita, depois navega lá no portal do OpenSAP e vocês vão ver que tem muitas opções para vocês aprenderem mais sobre as tecnologias da SAP ali, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado aí para quem ficou comigo até o final. De novo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like nesse vídeo e ativa as notificações para não perder o próximo vídeo. Beleza, galera? Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!